maquiagem, né? Maquiagem contábil, né? Nós vamos ter o primeiro resultado superavitário desde 2013. Isso deveria ser, na minha opinião, observado pelos analistas. Porque eu sei que vocês têm algum constrangimento de tocar nesse assunto, mas é uma coisa que valeria a pena, porque nós estamos falando de 17 setores, nós estamos falando de muitos municípios, nós estamos falando do TEX, nós estamos falando de muita coisa, não estamos falando só do setor de meios de comunicação, nós estamos falando de muita coisa. Então dá a impressão que eu estou falando isso para perseguir quem quer que seja, eu não estou querendo perseguir ninguém, só estou querendo falar a verdade para a população. E essa verdade, ela é importante para o Brasil, e ela fica escamoteada muitas vezes. E é ruim, eu fico muito pesaroso quando não é caro o problema. Então eu fico vendo no noticiário, esse ano o déficit vai ser tanto. E a matéria esquece de dizer quanto que nós tivemos que atender o Rio Grande do Sul por causa de uma tragédia imprevista. Ninguém poderia prever aquilo, nem desejar aquilo. As pessoas deixam de considerar o déficit para além da meta em virtude do Rio Grande do Sul e deixam de considerar que poucas empresas respondem pelo déficit público desse ano. Poucas empresas foram beneficiadas. Alguma coisa em torno de 20 mil empresas foram beneficiadas, em detrimento de 20 milhões de empresas que estão pagando um juro mais alto hoje para favorecer 20 mil que deixaram de pagar o devido. Isso precisava ser dito, porque eu não estou ofendendo ninguém, e nem pretendo ofender ninguém com isso. Eu só gostaria que o cidadão soubesse a verdade sobre o que aconteceu. O que aconteceu foi que, quando você toma uma decisão errada, e pode ser o executivo, não estou dizendo que o executivo não erra. O executivo erra, o judiciário às vezes erra, o legislativo às vezes erra, natural que as responsabilidades sejam distribuídas. Por isso que eu insisto que os três poderes têm que se harmonizar em torno do mesmo objetivo, de voltar a garantir contas públicas estruturadas. Então a única coisa que eu posso lamentar esse ano é que a Receita Federal estava certa. As contas da Receita Federal contestadas o ano passado pela imprensa estavam certas. As contas do Tesouro Nacional sobre o orçamento do ano passado estavam certas. Se vocês observarem os comentários em setembro do ano passado sobre o orçamento que nós encaminhamos, todos, sem exceção, eram críticos à peça orçamentária, dizendo que era uma peça de ficção. E a peça orçamentária estava certa. Então, eu entendo que críticas devem ser feitas, o papel da imprensa é, efetivamente, fazer um acompanhamento crítico, mas eu penso que essa ressalva precisava ser mais publicizada, porque o erro do ano passado custou caro esse ano. E não foi nem do Tesouro, nem da Receita. O cálculo estava correto. O cálculo do Tesouro e o cálculo da Receita estavam corretos, tanto em relação ao orçamento, quanto em relação à renúncia não prevista na peça orçamentária, e que foi prorrogada. Senão, o presidente não teria vetado, né, como vetou o ano passado, porque sabia que aquilo não estava na peça orçamentária. O presidente Lula vetou mesmo, né, a desoneração da folha das empresas, né, são 17 setores, e ele deixou bem claro, esses setores que são beneficiados não recolhem os impostos, isso representaria, se eles estivessem pagando, algo em torno de 40 bilhões de reais. Ou seja, talvez esse pacote seria bem mais suave do que foi, né? Porque a Rede Globo, por exemplo, que é uma das beneficiadas, ela usou toda a sua equipe de TV para pressionar os parlamentares a derrubarem o veto do presidente. E entravam no ar falando que aquilo era para o bem da indústria brasileira, para a produção, para o crescimento, né? Ou seja, o Brasil é um país muito estranho. Mercado e alguns setores da nossa economia não querem abrir mão de nada, dos seus ganhos, né? Cobram do governo cortes, mas cortes de quem? Dos de baixo da pirâmide, dos mais pobres. Não vai tirar do empresário dessa desoneração da folha, que não é só da Globo, não. Tem o SBT, tem várias empresas aí, tem municípios, tá certo? Isso aí foi prorrogado durante 10 anos. Era para ser utilizado só em 2014, né? Aí, quando tem que colocar as cartas na mesa, a nossa grande mídia, essa mídia corporativa, só nega a informação. Pior, pega os recursos e não presta satisfação ao contribuinte. Não presta satisfação ao Mário, ao Miola, à Sara, ao Leonardo, a Tuxa, a mim, a ninguém, nem você que está ouvindo. Eles estão dando calote nos impostos e pedem para prorrogar, né? E aí, quando você tem que fazer os cortes, você vai no Congresso, os deputados só avançam com as propostas se você liberar emendas do orçamento. E aí eles querem aumentar e aumentaram os valores dessas emendas. Ou seja, ninguém abre mão. O Congresso não abriu mão, esses setores da economia não abriram mão e o mercado financeiro também não. O mercado financeiro está abocanhando tudo e também no Congresso a questão
do imposto sobre as grandes fortunas foi colocada de lado, né? Então esse desabafo do Haddad é de alguém que está cansado. Pelo que eu ouvi dizer, há um estresse também na equipe econômica por tudo que eles tiveram que enfrentar nesse fim de ano. Da natureza, da essência dessas classes dominantes, né, que se apropriam do Estado brasileiro, das riquezas produzidas pelo povo brasileiro, nesse capitalismo de rapinagem que nós vivemos aqui, né, é muito claro. Eu só tenho um aspecto que esta fala do Haddad, ela me anima a pensar que o governo tem que começar a raciocinar sobre as suas opções diante desta guerra a que está submetido, que é uma guerra de desestabilização, que é uma guerra para derrubar e inviabilizar o governo. Ou ele faz um enfrentamento, e aqui quando eu falo de enfrentamento, nós já tacape, né, e Machado, mas enfrenta os temas reais com clareza, não é, com muita transparência, com muita elucidação da realidade, saindo, né, do terreno obscuro onde operam, né, os grandes sacadores da nossa república, ou então o governo faz uma opção de não ir para o enfrentamento. Essa fala de hoje do Haddad, por exemplo, é uma fala, do meu ponto de vista, que ela organiza, que ela dá um sentido, que ela dá luz e que ela demonstra efetivamente, né, esse abismo que existe de vários países dentro de um único país. Quer dizer, tem o povo brasileiro que está sujeitado a uma situação de apuros, de dificuldades, de urgências, enquanto uma parcela ínfima da nossa sociedade que se apropria deste país faz dele o que bem entende. Então eu só tomo nota desse aspecto porque é uma fala muito reveladora de que o governo tem que começar a partir mais para essa estratégia de enfrentamento, né, desses ataques dos quais ele é alvo, né, com lume, com luz, com clareza, não é, com muita nitidez programática sobre alternativas a essa obscuridade que as classes dominantes querem impor no nosso país. Uma mídia que é politizada, que politiza o debate e que se recusa a reconhecer os grandes avanços do presidente Lula e da gestão do ministro Haddad, especialmente nesse momento, quando eles lograram aprovar um leque importante de medidas para o país, e a mídia só fala, como ele próprio disse, o Haddad, que desidrataram, que enfraqueceram, que destruíram as medidas, que enfim o Congresso simplesmente derrotou. Quando na verdade não foi nada, isso é mentira, é fake news, não derrotou nada, quem venceu foi o governo, quem venceu foi o presidente Lula, a base governista e a Frente Ampla venceram. E o ministro Haddad, está aí, a vitória é essa, mas sempre tentam travesti-la de uma derrota. E mais uma vez, isso acontece dessa vez, o ministro Haddad fez muito bem de marcar e de manter esse embate vivo o tempo todo. O governo aprovou uma proposta de emenda constitucional, olha, nos últimos dias, proposta de emenda constitucional, uma proposta de lei extraordinária, várias leis ordinárias foram aprovadas, uma depois da outra, todas com vitória, com oposição, mas também com vitórias, e às vezes oposições mesmo da esquerda. E também aprovou, no fundo aprovou a reorganização da bagunça tributária e orçamentária deixada pelo governo de Jair Bolsonaro ao fim do seu governo para comprar as eleições, com a PEC kamikaze, o tal do meritório, mas também um pouco desorganizado, piso da enfermagem, depois a desorganização do próprio BPC, o descontrole do benefício de prestação continuada. O governo apontou que vai controlar, vai ao mesmo tempo focar nas receitas e controlar as despesas, o que está muito certo. É nisso que se baseia uma relação construtiva com o eleitorado, com a população, com o cidadão no ano que vem.